Nossa história se inicia no fim da guerra que durou décadas com a Dungeon, onde os humanos saíram vitoriosos e por causa disso os chefes de dungeons soltaram seus prisioneiros de guerra, e entre eles tinha crianças órfãs que eram alimentados com os leites de monstros e por isso possuem uma resistência fora do normal e por isso eram chamadas de crianças da Dungeon. Entre elas esta nosso protagonista, Kim Ji-woo, que nasceu em uma das dungeons mais profundas, assim tendo um grande potencial. Vários anos depois ele retorna para as dungeons para sua primeira missão de guiar um grupo de pessoas que estavam ali para fazer algumas filmagens, mas os outros guardas debocham dele. Enquanto eles estavam em direção do segundo andar da dungeon ele encontra monstros. Ele diz para não atacarem e recuar, mas eles não fazem o que ele manda e matam esses monstros, que foi relativamente fácil. Ele comemoram e riem da cara dele dizendo que ele não passa de um covarde. Então eles se separam dos guardas. A líder da expedição pergunta onde eles estão indo e ele diz que a expedição à superfície. Ele começa a chegar, ele falando que gastam muito dinheiro ali e teriam que voltar. É então que ele ouve barulhos de onde eles estavam. Ele explica que o barulho dos tiros atraiu monstros e eles deviam adiantar enquanto eles estiverem distraídos, mas são encurralados por macacos lobos que não eram do primeiro andar. Então se inicia uma luta. O Ji-woo usa a sua habilidade, que é a detecção de fraquezas, e mata um deles, que não é o suficiente porque tem outros 3 ali. Ele foge com a líder da expedição e ela pergunta por que ele não salvou os outros, já que ele tem poder suficiente. Ele fala que ele foi contratado para guiar e não lutar, e que ali era Gisele e que aquelas pessoas eram incompetentes e tinham sobrevivido se tivessem seguido suas ordens, e só salvo porque ele precisava de pagamento mais. Mas de repente um buraco se abre e ele acaba quebrando o braço esquerdo e a contratante some na queda. Ele está no centro de um labirinto e uma estátua de cobra o ataca e o veneno se espalha. Ele desmaia por algumas horas e quando acorda é perto da saia do primeiro andar ao lado da contratante desmaiada. Ele leva ela para fora. Ao chegar em casa ele vê a TV da sala ligada, noticiando o ocorrido da sua exploração, e comenta que só não recebeu uma multa porque estava tudo gravado e que metade do pagamento deixou no quarto da sua meia-irmã e daria a outra metade agora para ela poder pagar seu casamento. E quando ele a encontra, ela está chorando com o dinheiro nas mãos. A primeira impressão é que ela está chorando de alegria, mas antes dele dar menos uma palavra o pai deles aparece na sala e manda ela devolver todo o dinheiro, o que deixa Ji-woo confuso, já que era para ele estar trabalhando. Mas ele responde, dizendo que viu as notícias e foi o mais rápido para casa, e diz que ele não devia se preocupar com dinheiro, que eles dariam um jeito, e ele deveria priorizar a sua própria vida. Então ele pega o dinheiro e vai até seu quarto. Chegando lá, ele percebe que tem uma tatuagem em seu braço e uma tela sobre o labirinto Naga, e ele se pergunta se aquele labirinto abandona ou escolheu. Está disponível e clica e volta para a sala onde foi atacado pela estátua de cobra. Ele é novamente atacado, mas com seu casaco ele consegue se defender. A estátua fala que ele é muito fraco, mas não está no momento de muita escolha, então recebe o título oficial de Rei de Naga. Após isso a sua irmã chama ele para saber que barulho eram esses, então ele pede para ela espera porque está se trocando e pula pelo portal bem na hora que ela abre a porta e dá uma desculpa que ele estava vendo uma live de um jogo, e ela diz que ele finalmente arranja um hobby porque antigamente ele só se isolava no seu quarto em um canto porque ele nunca se acostumou com a calmaria que era a superfície. A conversa que eles tiveram foi sobre a dungeon e como era perigoso, e ela pede para ele não voltar. Ele concorda e vai entregar o dinheiro a ela, só que ele está no casaco que fica na dungeon. Então fala a irmã que ele vai aproveitar o novo hobby e fechar a porta. Um dia abriu o roubo e para achar ele teria que se sincronizar com o labirinto. Se vendo sem escolha ele senta no trono e sincroniza. Isso faz o labirinto mudar totalmente de formato. A janela de status recebe uma atualização e ele encontra o diabrete na entrada do labirinto. Ele o agarra e começa a ameaçá-lo. Ele faz uma sinalização que não sabe onde está o dinheiro, mas oferece 2 joias terrestres que valem muito dinheiro, e o método mais conhecido para conseguir é matando bestas de alto nível. O diabrete para conseguir fugir joga
joga-as para cima e o Jin voa e pula para pegá-las, só conseguindo pegar uma, e a outra voa no altar da dungeon e é sacrificada para restaurar o labirinto e subir de rank. O que deixa o nosso protagonista triste porque aquilo valia um carro. 3 dias depois sua irmã se casa graças aos seus sogros e algumas outras pessoas e ele conseguiu vender a joia e pretende dar o dinheiro de presente de casamento para ela. O tempo de espera para melhorar o labirinto acabou, então agora o labirinto era rank 2. Apareceu um menino Naga onde estavam 6 trabalhadores Naga esperando ordens. Ele ordena 3 deles irem fazer o mapa das redondezas e os outros 3 iriam cavar para fazer um armazém que eles conseguiram escavar em menos de 1 hora. O que deixa nosso protagonista bem impressionado, já que eles seriam as presas perfeitas naquele local, e quando a equipe de exploração chega deixa ele muito preocupado porque só tem um, mas ele explica que ele veio trazer o mapa e alguns espólios entre os itens vencidos ou enferrujado. Ele encontrou 3 pequenas joias terrestres e ele até pensa em vender, mas ele ficou com medo de perder seus trabalhadores, e como o explorador disse que tinham mais, ele decide evoluir o labirinto, e ele fala para si mesmo que quando ele era mais novo o problema não era se acostumar, mas sim que era muito chato, e ele decide que vai levar os Nagas a serem os mais fortes como o seu rei de lá, e isso abre uma tabela de unidades para invocar, ou um soldado Naga ou uma criada Naga. Manutenção, ele invoca primeiramente um soldado e manda ele proteger o armazém. A criada, quando foi invocada, foi com nível heróico, nomeada de Dominique. Ela pode se comunicar por telepatia e por fala humana, diferente dos trabalhadores que só se comunicam em sua própria linguagem. Ele a informa a situação que eles estão e ela analisa o mapa da área e dá algumas dicas. Entre ela ele cavar em uma área de estalactites onde é mais frágil e fazer uma sala de reuniões sobre uma área onde tem plantas especial que gera cristais que ela até pega algumas, e para ele defender uma área onde tem água potável, uma grande espaça, e há passagens para vários locais, entre eles para uma área com bestas marcado no mapa com um sinal de que eles poderiam futuramente usar para caçar. Ele faz uma pergunta: o que acontece se ele negligenciar o labirinto? Ela diz que os Nagas abandonaram o labirinto. Com as joias que ele colheu ele vai vender, e o senhor o oferece um trabalho caçando aranhas infernais que têm joias valiosas. Ele diz que não pretende fazer o trabalho. Então o senhor menciona os problemas financeiros da sua família, e o que deixa nosso protagonista com raiva e quebra a sua mesa, mas ele se defende dizendo que ele pesquisa de todos que ele revende, porque se lhe pega materiais roubados ele pode se dar mal. O nosso protagonista diz que é para ele ficar longe da sua família e vai embora. Alguns dias depois ele acabou tendo um pesadelo com seu passado onde era escravizado por essas mesmas aranhas, até um dia que elas enlouqueceram e mataram todos, e por isso ele toma um susto ao acordar. Mas ao ver seus trabalhadores ele se acalma e pergunta sobre como esta atualização para o level 3 do labirinto, e Dominic diz que acabou de ser concluída, invocar novas tropas, recebeu mais 6 trabalhadores e o núcleo da sua base apareceu e for destruído, todos os recursos serão perdidos, e por ter um núcleo outros monstros sabem que ali é um labirinto e ele vai sobre um ataque de 20 ratos chifrudos, e por isso ele precisará invocar mais tropas. Dominico avisa que o soldado consegue matar 4 ratos, o guerreiro e o sacerdote são o equivalente a 2 soldados, o arqueiro a 3 soldados e o mago a 5 soldados, mas só o guerreiro e o soldado podem lutar corpo a corpo. Então ele invoca um soldado e 2 guerreiros Naga e manda a Dominico chamar todos os trabalhadores para ver essa primeira batalha deles, e é assim que acaba o 6º capítulo de Dungeon Odyssey. Se gostarem, deixem o like e se inscrevam.